Eu quero voltar agora a falar com a Thaís Travessoli sobre o caso absurdo, uma violência, mais uma contra a mulher. A vítima era torturada num quarto enquanto os filhos dela estavam do outro lado. Você imagina que eles ouviam todo o sofrimento da mãe, que virou uma prisioneira do marido. Ô Thaís, mais um homem abusador, Thaís. Essa relação era uma relação de tempo. Que mais que você levantou nessa reportagem que você vai trazer pra gente aqui? Mais um caso, né, Jasson? Uma relação recente, apenas 6 meses de relacionamento. Ela conhecia esse homem na saída da escola em Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Foi levar uma das crianças pequenas. Ela, 38 anos de idade, ele, 28. Ela estava um tempo já sem ninguém. Tem 5 filhos que variam a idade entre 4 e 14 anos de idade. Todas essas crianças morando com ela. Então, ela estava sozinha e se permitiu ter esse relacionamento com esse homem. No começo, é aquele papo, né? Sempre muito amoroso, parecia ser alguém legal, tratava muito bem as crianças. Até que começa a ser violento. Mas a maneira de agir desse homem causa ainda mais revolta, é uma história absurda. Nós produzimos uma reportagem. Vamos conferir agora. Grades por todo lado. A violência aprisiona. Muito medo, porque tem pessoas me procurando amando dele. Medo dele me achar e terminar o que começou. A mulher que recebe a nossa equipe mudou a rotina por medo do ex-marido. A violência aconteceu em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Hoje ela vive com os filhos em outra cidade. Nós não vamos divulgar o município e, claro, vamos preservar a identidade da vítima nesta reportagem. As imagens são fortes. São marcas das últimas agressões. A mulher de 38 anos passou a tarde toda sendo agredida pelo companheiro. Ele falou para as crianças irem assistir desenho. Aí foi onde ele trancou a porta. Ele tinha 2 facas dentro do quarto, deu estilete, chave de fenda. Colocou tudo em cima do balcão. E daí foi onde começou a tortura naquele domingo e continuou o domingo a tarde toda. Cortou meu braço, cortou minhas pernas, cortou meu cabelo, furou a minha mão com a chave de fenda, aí amarrou uma corda no meu pescoço. Toda vez que a resposta que ele queria era que eu não tinha feito nada, ele apertava até eu desmaiar. Desmaiei umas 3, 4 vezes. As agressões só pararam quando ela conseguiu pedir ajuda para uma vizinha. Foi a única chance que eu tive. Peguei meus filhos descalços, com a roupa do corpo. As crianças, tinham umas que não estavam com roupa, estavam descalços, sem roupa. E corri. Fui para casa da minha vizinha e lá eu pedi socorro. E daí de lá eu tive que sair da minha casa e mudar de local. Não tem como voltar. Isso aconteceu no dia 19 de setembro. Ela procurou a polícia e agora tem medida protetiva contra o ex. Nesse tempo, ela descobriu que o homem de 28 anos já tem passagens pela polícia por violência doméstica. Ele furou uma menina com chave de fenda, foi preso novamente, ficou 5 meses. Aí agora ele está preso por causa da tentativa de feminicídio que ele fez comigo e porque ele estava respondendo ainda o processo daquela moça. E as outras moças retiraram a queixa por conta das ameaças e do medo. Ele chegou a ser preso recentemente, mas foi solto e tentou ir atrás da mulher. Carros constantemente ficam parados lá na frente de casa, porque uma das minhas filhas mora lá ainda, com o intuito de conseguir pegar ela para saber onde eu tô. O relacionamento tinha 6 meses. No início, ele parecia alguém amoroso e tratava bem os filhos dela. Mas 2 meses depois, tudo mudou. Ele já havia agredido a mulher outras vezes. Chegou a ter ciúmes do próprio pai. Ele cismou que eu queria dormir com o pai dele e que eu tinha dormido com o irmão dele para ir no mercado, alguma coisa. Se eu tivesse que ir, ele tinha que ir junto. E era uma briga quando ia no mercado em algum lugar, porque eu estava olhando para fulano, porque eu já tinha dormido com outro e não sei o quê, e era sempre assim. Bom, vamos lá, é o seguinte, eu só posso pensar o seguinte, viu, Thaís Travessoli?
que uma pessoa como essa deve estar achando que está vivendo na era medieval. Só pode. Como é que você coloca alguém dentro de um quarto fechado e começa simplesmente a torturar? Isso é uma verdadeira sessão de tortura. A mulher desmaiou 3 vezes. Chave de fenda, faca, alicate, sei lá mais o que a pessoa pode ter usado para a mulher desmaiar 3 vezes. E se sente no direito de fazer isso. Por quê? Por que se sente no direito de fazer isso? Acha que a mulher é posse dele? E mesmo que fosse, nada justifica. Mas não é. Não é um objeto que você diz, não, esse objeto aqui é meu carro. Se eu quiser andar a 60, eu vou andar. Se eu quiser andar a 40, eu vou andar. Né? Se você quiser martelar ele inteirinho, se eu quiser quebrar meu carro, eu quebro. Né? Esses são os direitos da posse. Da posse, né? Agora, mas gente não é para ser objeto de posse. Gente não é. A mulher não é. Agora tem um detalhe também que eu fico assim pensando, né? Esse tipo de reportagem também serve muitas vezes de alerta. Nada justifica o que esse homem fez com essa mulher. Nada justifica. Nada. Mas muitas vezes esse tipo de reportagem também serve de alerta para a gente pensar muito bem antes de levar alguém antes de assumir um compromisso. Você disse, ela poderia muito bem ter ido morar na casa dele e poderia ter acontecido tudo o que aconteceu. Não é verdade? Eles poderiam ter ido morar num outro lugar, né? Assim como ele foi. Enfim, nada justifica. Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado e essas reportagens muitas vezes servem de alerta. Essa mulher, como é que ela está sendo tratada? Como que ela está sendo cuidada agora, Thaís? Olha, Gerson, sinceramente, ela não está recebendo muito apoio, não tem muito o que fazer nesses casos. É uma pessoa simples, que tem 5 crianças para cuidar dentro de casa. Ela tem outras duas filhas que já saíram de casa. Então é ela, as crianças, está até passando por uma situação difícil financeiramente, porque está pagando aluguel, alugou a casa em que ela morava em Piraquara, na região metropolitana. É com esse dinheiro que ela consegue pagar o aluguel dessa outra casa em outra região que ela está morando. Não está fazendo nenhum tipo de tratamento, acompanhamento psicológico, mas sente muito medo. Ela tem medo e quando ela vai falar, ela diz que é uma situação de pânico, tem medo de sair para a rua, está morando numa casa cheia de grades porque não sabe o que fazer, não sabe o que ele pode fazer. Se ele já tem passagens, se ele já procurou ela mesmo com a medida protetiva e diz que vai encontrar, que ela vai pagar por alguma coisa, então ela realmente está com muito medo. A gente mostrou agora há pouco, né, a jovem lá, influencer, né, que foi vítima também foi vítima de um stalker, de um perseguidor, enfim, tinha medida protetiva. A medida protetiva, ela dá um direito legal, mas às vezes não consegue impedir isso, doutora Márcia. Como é que faz uma situação como essa? Qual é o conselho que a senhora dá? Qual é a orientação que a senhora dá para as mulheres e para essa mulher, doutora? Vamos por partes. Por partes, como diria Jack. Exatamente, ao mecanismo de Jack. Primeiro momento. Temos uma mulher que foi agredida injustamente por um homem, independente de qualquer forma, do que tenha gerado o início do relacionamento deles. Provavelmente essas pseudo-traições, essas traições estariam só na cabeça dele e não nela, mas se tivesse nela traição, o único direito que dá é de separar, mais nada, né? Um relacionamento relativamente recente, e se eu fosse assim, dizer uma coisa que eu aplico, pelo menos para a minha vida, né? Quando alguém entra na minha vida, ou quando eu vou comprar um sofá, que o critério é exatamente o mesmo, né? De onde que vem? O que estava fazendo antes? A loja é boa? Que referência eu tenho sobre essa pessoa? Porque esse homem já tinha agredido uma outra mulher igualmente com chave de fenda, que permaneceu o processo. Existem outras mulheres com outras queixas. Um agressor, ele é um agressor, a não ser que ele se trate. Como a gente viu, não foi o que aconteceu. E o agressor, ele progride, né? Você começa com uma agressão mais leve e chega a uma agressão maior. Meramente porque acha que ele pode fazer isso e porque aquilo lhe dá prazer. Né? Quando você ouve que ele desmaiou ela por 3 vezes, isso foi só para ele ter prazer. Né? Quando você ouve que ele tirou sangue dela, que ele bateu nela, que ele usou objetos para isso, é só para ele ter prazer. E porque ele acha que pode fazer isso. Sim. Agora vamos à fase B, segunda parte, sobre a medida protetiva. Ele é um instrumento eficiente na maioria das vezes, mas a gente sempre vai ter um escape. Assim como a gente tem um Código Penal inteiro que diz lá
No 155 não pode furtar. No 157 não pode roubar e as pessoas fazem. Então, o respeito à lei, ele é um tanto baseado no indivíduo e também nas experiências dele. Mas é claro, é uma medida possível. E agora, no momento em que estamos, eu não sei a cidade em que ela está, mas que ela procure o FAS, ou seja, o CRAS ou o CREAS, o que estiver mais próximo da casa dela, e relate o que aconteceu para que essa porta de entrada da defesa da mulher, do cuidado com a mulher, possa também ampará-la, né? Para que possa ampará-la no sentido de ajudar nesse momento em que ela precisa de tratamento, recuperação, porque isso tudo é muito difícil e ela não pode se sentir sozinha. Então, ela buscando, ela vai ter o apoio necessário para esse momento. Thaís Travessoli, e alguma notícia sobre o paradeiro do homem? A polícia tá buscando? Como é que está a investigação? Olha, Jason, ela explicou pra gente que ele foi preso e tem relação com o caso dela, a partir da denúncia que ela fez. Ela levou essas fotos, é algo extremamente grave. Ele foi preso, mas depois a justiça entendeu pela liberdade, por isso que agora ele está solto. Ela não tem maiores informações do paradeiro, de onde que ele estaria, mas de que sim, ele foi tentar procurar ela. Que inclusive mandou pessoas na casa em que ela morava em Piraquara, porque já é uma casa de aluguel agora, e foi que essas pessoas foram bater lá perguntando dela se sabem onde é que ela está. Ou seja, ele continua insistindo. Agora, com relação ao trabalho da polícia, depende de mais denúncias, né? É questão de justiça, realmente, para saber se ele vai ser preso novamente, como é que fica essa questão para ele na justiça. Fato é que ele chegou a ser preso por conta dessas denúncias, mas que agora já está solto. Tá certo, Thaís. A gente segue acompanhando esse caso aqui também no Balanço Geral. Obrigado, Thaís Travessoli. Já voltamos a conversar.